Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral da República. Antes de iniciar exatamente a temática, gostaria de lembrar, mutatis mutandis, um trecho da sustentação oral do agora ministro Luiz Barroso, quando do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 12, que tratava do nepotismo. Naquela oportunidade, o então ministro chegou a citar o que ocorreu no passado com relação à revolta das vacinas, dizendo que a moral daquela história é que as teses corretas, éticas e justas podem enfrentar as reações mais retrógradas, mas elas um dia prevalecem. E assim como naquela oportunidade, esse dia é hoje. Hoje é esse dia. Hoje é o dia de garantir a tese correta, justa e ética. Espero que no futuro próximo nós olhemos para essa oportunidade em que o STF foi obrigado a se manifestar e declarar que todas as pessoas têm direito ao ensino geral e igualitário, que as pessoas não podem ser segregadas do ensino regular. Embora se sustente que o decreto não acarreta na segregação, é claro que ele traz alternativas educacionais. E se a pessoa pode optar entre um ou outro sistema educacional, se ela tem duas opções, ela tem que escolher uma delas, a outra ela está renunciando. E o direito à educação é um direito irrenunciável por ser um direito fundamental. O que é preciso entender é que os direitos das pessoas com deficiência estão inseridos num microsistema. E dentro desse microsistema nós temos um bloco de constitucionalidade estabelecido entre a Constituição Brasileira de 88 e a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. A interpretação desse microsistema deve ser analisada em conjunto, ou seja, de forma, obviamente, sistemática. A Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência mudou completamente o panorama em que se analisava as questões envolvendo essas pessoas. Hoje, o modelo trazido pela Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência é um modelo biopsicossocial, em que as pessoas com deficiência são aquelas que realmente têm um impedimento de longo prazo, seja aí a natureza que for, mas que o que impede a participação plena e efetiva dessas pessoas em igualdade de condições na sociedade são as barreiras que existem na sociedade, as diversas barreiras existentes, dentre elas a barreira atitudinal, talvez a mais difícil da gente romper, que é justamente o preconceito. E é isso que nós precisamos combater, inclusive dentro do sistema educacional. Quando o decreto 10.502 estabelece como alternativa educacional as escolas especializadas, as classes especializadas, escolas bilíngues de surdo, classe bilíngue de surdo e escolas regulares inclusivas, ela traz, dentre todas essas opções, alternativas para que o aluno ou seus familiares, após ouvir uma equipe multidisciplinar, poderiam optar, segundo o decreto, por essas alternativas. Quando, na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 96, não prevê essa possibilidade. E o decreto vem regulamentar justamente essa lei. A Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 21, deixa claro que os níveis de ensino no Brasil são o ensino básico, composto pelo ensino infantil, fundamental e médio, e o ensino superior. Sendo que, dos 4 aos 17 anos, o ensino básico ele é obrigatório, seja um aluno com deficiência ou sem deficiência, não há qualquer tipo de diferenciação como é feito no decreto. Então, se o estudante poderia optar por estar numa escola especializada ou na escola regular, nós estaríamos admitindo que ele pode, se optar pelo ensino especializado, ele poderia abrir mão do ensino regular, o que a lei não permite, a Lei de Diretrizes e Bases. Preocupa também a alegação de que a escola especializada seria uma alternativa para o aluno que não se beneficia da escola. Quem seria esse aluno que não se beneficia da escola? Será que alguém teria prejuízos tão grandes que a escola para ele não é um local adequado? Gostaria de lembrar a manifestação da ministra Carmen Lúcia na ação direta de inconstitucionalidade 5357, quando ela mencionou um fato ocorrido nas décadas de 40 ou 50, em que uma criança com deficiência foi recusada diversas vezes pelas escolas, justamente por ser deficiente,
alegando que ela não era uma criança acolhível. E quando uma professora resolveu aceitar essa criança e durante o ensino, passando pelas carteiras, percebeu que ela desenhava muito bem. Hoje as catedrais de Brasília, a Catedral de Brasília, perdão, contém anjos desenhados justamente por essa criança. Então, será que realmente nós devemos voltar para esse período da história em que essas crianças chamarão a nossa atenção por serem exceção e não a regra? Analisando a Constituição Brasileira de 88 e a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, claramente a gente percebe que essa opção não é possível, não é admissível. O artigo 24 da Convenção deixa claro que a pessoa com deficiência não pode ser apartada do sistema educacional geral, ou seja, do ensino regular. O Brasil se comprometeu, assinando essa convenção, em garantir à pessoa com deficiência o acesso ao ensino primário e secundário em igualdade de condições. Também se comprometeu em realizar as adaptações razoáveis. Assim, o artigo 208, inciso 3, deve ser lido em conjunto com esse artigo 24, que estabelece que o Brasil deve fornecer todo o apoio necessário no âmbito educacional geral à pessoa com deficiência e que o atendimento especializado deve ser realizado no sistema geral de ensino e não uma opção a esse sistema. Claro que esse atendimento deve acontecer de forma complementar ou suplementar também fora do ensino regular e não somente nele, mas preferencialmente nele e complementar, de forma complementar fora dele. Estabelecer a possibilidade de que os alunos com deficiência possam escolher outra escola que não ensino regular viola a nossa meta estabelecida no Plano Nacional de Educação, a meta 4.8, que diz que o aluno com deficiência não pode ser segregado da escola sob o argumento da deficiência. Isso seria um retrocesso social muito grande, pois o censo escolar, divulgado em 2019, informa que 87,2% das pessoas com deficiência estão na escola e aproximadamente 500 mil delas estão no mercado de trabalho. O decreto lembra muito uma decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana, no caso Plessy versus Ferguson, quando foi consagrado, naquela oportunidade, a teoria dos separados mais iguais, e que se permitia a separação em escolas, a separação por cor, desde que o serviço público fosse o mesmo e de qualidade para os dois casos. Posteriormente, essa tese foi superada pela tese dos tratados como iguais, que permite, inclusive, e fomenta o uso das ações afirmativas. Eu queria dizer que eu sou um aluno que é fruto não da inclusão que a gente tem hoje, mas desse processo embrionário de inclusão pós-88. Eu estudei com um aluno com deficiência e graças a ele pude, claro que não só ele foi incluído no grupo de alunos, mas também foi benéfico para mim, pois eu sentava mais próximo da lousa e meu rendimento escolar acabou aumentando graças a ele, já que eu tinha que prestar atenção na aula para compartilhar o material de aula com ele. Então, eu queria lembrar da manifestação do saudoso ministro Zavascki, quando, também do julgamento da ADI 5357, ele declarou que a presença de crianças com deficiência deveria ser encarada como uma especial oportunidade de apresentar a todas as crianças, principalmente as que não têm deficiência, uma lição fundamental de humanidade, um modo de convivência sem exclusões, sem discriminação, num ambiente de solidariedade e de fraternidade. Então, concluindo, Vossas Excelências estão diante de duas hipóteses aqui nesta ação: permitir o retrocesso e a exclusão das pessoas com deficiência do ensino e, consequentemente, de todo o convívio social, ou garantir a todos os alunos e a todas as alunas com e sem deficiência um convívio plural e que reconhece e respeita as diferenças, livre de discriminação. Precisamos respeitar a Constituição, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, e é só isso que se pede. A sociedade de amanhã é construída na escola de hoje. Assim, a APABB pede a Vossas Excelências que declarem a inconstitucionalidade do Decreto 10.502, também conhecido como Decreto da Exclusão, por ser medida da mais lídima justiça e medida de direito.
Obrigado.